Meus irmãos, o Evangelho de São Marcos responde à pergunta: quem é Jesus? E a partir deste trecho que nós lemos, nós podemos já perceber o modo como de fato esse Deus se revela. Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. Que região é essa? Quem é que habita nesse lugar? É uma região dominada pelo Império Romano e que, portanto, pelo paganismo ali presente, veneram ao imperador como Deus. Numa longa caminhada com Jesus, já há algum tempo, na sua companhia, Jesus irá apurar em que medida se encontra a fé dos seus seguidores e também dos seus apóstolos, perguntando a eles: quem dizem os homens que eu sou? Eles respondem: alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és um dos profetas. Ou seja, a fé em Jesus é ainda menor do que uma semente, porque pelos seus feitos, pela sua maneira de se comunicar e ensinar, e por aquelas obras que ele vem realizando, estão comparando Jesus a um homem extraordinário, assim como estes que foram citados: João Batista, Elias, os grandes profetas do Antigo Testamento. E aí, voltando-se para os seus discípulos, ele pergunta: e vós, que estão comigo desde o chamado, desde quando comecei essa trajetória messiânica, andando o mundo afora, que dizem que eu sou? Pedro, representando aos demais, imediatamente professa a fé: tu és o Messias. De quem Pedro está falando? A quem ele está se referindo? Pedro se refere à promessa de Deus que se cumpriu. Ele está um passo à frente dos seus irmãos apóstolos e de toda aquela multidão que segue Jesus. Um passo à frente na fé. Claro que Pedro ainda não tem a compreensão do todo que significa esta afirmação. Ele reconhece em Jesus o Messias por causa de tudo quanto ele já ouviu dizer a seu respeito e de quem ele é de fato. Mas a sua confiança plena neste Deus que se revela em Jesus é algo ainda que está acontecendo com Pedro. Mas vamos observar, irmãos, Jesus proíbe severamente que eles falem disso por aí. Jesus tem o cuidado de que não seja disseminada ou propagada a fé no Jesus de Nazaré somente, no filho do carpinteiro, ou seja, Jesus tem a preocupação de que não se propague a fé num homem apenas, semelhante a nós, mas num Deus que se revela na pessoa de Jesus. Jesus tem o cuidado, a sensibilidade de que toda aquela gente possa ir assimilando, assim como foi com Pedro, dia após dia, quem de fato é Jesus.
e que possam chegar à maturidade da fé, dizendo que este verdadeiramente é Deus, que de fato Deus cumpriu a sua promessa e enviou o Salvador. Quem é o Messias? Deus salva. Em seguida, começou a ensiná-los, falando do primeiro anúncio da sua paixão, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado, devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. É uma palavra de Jesus a esta gente, em consonância com a do profeta Isaías na primeira leitura, que narra, descreve a imagem do servo de Javé, o servo sofredor. Agora, irmãos, por que Jesus, que foi reconhecido por Pedro como Messias, descreveu a eles o que se passaria de fato com ele? E por que isso já estava previsto, predito, através de Isaías, na imagem daquele servo sofredor, que podemos atribuir como a imagem do Cristo, desde o momento da sua condenação? Porque esse Messias é aquele que se contrapõe ao império e com todas as práticas de injustiças realizadas até o seu tempo, para que Jesus implantasse o seu reino de amor, paz, misericórdia, concórdia, justiça, liberdade, verdade. Necessariamente, a sua doutrina se contrapõe a tudo quanto é contrário a isso. E aonde vai culminar isso, consequentemente? Num Messias perseguido, humilhado, ultrajado e morto. Jesus já tem noção do desfecho da sua vida nesse mundo. E aí, Pedro se escandaliza dessa palavra e tenta repreender o Senhor. E Jesus volta-se para ele e diz: vai para trás de mim, Satanás, porque você não pensa como Deus, você pensa como os homens. Do que os homens se escandalizam, irmãos? Se não da cruz. Os homens têm pavor da cruz. Isso é sinônimo de sofrimento, de dor, de humilhação, ainda mais naquele tempo. Quem morria na cruz era considerado o pior dos seres humanos. Era o que tinha cometido os piores crimes e atrocidades. Esses eram os que morriam crucificados. E você, Pedro, não pode admitir que eu possa morrer dessa forma, porque você ainda está numa fé imatura, pensando como seus irmãos, que este que propaga e faz o bem em favor dos outros, não possa passar por essa experiência de dor e sofrimento. É porque Pedro ainda não compreendeu que, de fato, para resgatar e redimir os homens do pecado e da morte, não era somente necessário que Jesus realizasse obras admiráveis
e proferisse ensinamentos que ordenassem a vida e a conduta do homem. Era necessário que ele se sacrificasse, pagando este preço pelo nosso resgate, dando a sua vida. Não tinha moeda que pudesse nos proporcionar o que Deus pretendia e nos conquistou. Jesus, o Messias, também é o que doa a vida. Não é só o que dissemina a fé. Não é só o que propaga o reino. Ele é o que nos livra da condenação eterna. Ele é o que nos ressuscita para a glória com o Pai. Esse é o Messias. E aí então, Jesus chama todos para junto de si. E diz claramente: se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Quer ser cristão de verdade? Então tenha essa consciência de que seguir a mim, ouvir a minha palavra, obedecer aos meus mandamentos, pôr em prática os meus ensinamentos, praticar a verdade, denunciar as injustiças e viver o amor, também vai significar a cruz para você. Jesus nunca nos enganou com relação à fé. Jesus nunca passou um melzinho na nossa boca para dizer que ser cristão é mais do que confortável, é mais do que status e privilégios. Jesus foi muito realista e sempre foi realista. E continuou: quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la. No comodismo, na indiferença, isso não é comigo. Está vendo as coisas erradas acontecendo dentro de casa, no trabalho, na escola, na política, na igreja. Fecha os olhos, eu não tenho nada com isso. Está vendo a vida se desencaminhar para outros rumos, que não para o céu, para a santidade, para a conversão. Quando eu ficar velho, quem sabe eu me converto. Quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la. Não é assim que se salva. Se salva quem perde a sua vida por causa de mim e do Evangelho. Esse se salva. Como é que se perde a vida por causa de Jesus e do Evangelho? Para obter a salvação. Carta de São Tiago. Imaginai que um irmão ou uma irmã não tem o que vestir e que lhes falta a comida de cada dia. Se então alguém de vós lhes disser: ide em paz, aquecei-vos e comei à vontade, sem lhes dar o necessário para o corpo, o que adianta isso? São Tiago fala que a fé sem obras é morta. Jesus fala: quem
perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, vai salvá-la. É assim. Quem perde a vida nesse mundo, amando verdadeiramente o seu irmão, esse tem uma fé traduzida em obras e, portanto, a salvação é garantida. Não tem segredo ser cristão. O segredo é amar. O defeito do ser humano, ou a dificuldade, né? Qual que é? É amar aquilo que não me exige sacrifício. É amar aquilo que não me exige esforço. Para o perdão, para a paciência, para a resiliência, para o acolhimento, para a solidariedade, para a fraternidade. A dificuldade humana, ela é uma realidade porque tendemos a amar na conveniência. Quando eu recebo gratificações, reconhecimentos, quando eu vou receber algo em troca. Jesus amou sem medida e sem limites, e essa foi a sua recompensa. Esse foi o seu prêmio. E hoje está dizendo a mim e a você que amar como Ele amou poderá significar a mesma coisa. Poderá significar sacrifício, poderá significar dor de cabeça, dor de estômago, poderá significar um câncer. Mas por que Ele perseverou? Por que Ele foi às últimas consequências, mesmo sabendo, pressentindo que seria assim? Porque Ele, naturalmente, adquiria para nós um bem que nenhum poderia nos dar, em primeiro lugar. Segundo lugar, porque Jesus não nos olha nas aparências. Jesus atentou-se em observar qual é o nosso potencial para a santidade, para a conversão, para uma vida coerente, reta, aos olhos de Deus. Ele acreditou no ser humano. Ele acredita em nós. Nós é que nem sempre acreditamos em nós mesmos e nem muito menos nos outros, né? E daí nascem inúmeras violências, indiferença, rivalidades, disputas entre nós. Jesus persevera e nos ensina a perseverar, quando também acreditarmos uns nos outros, né? Padre, mas hoje a gente não pode nem dar carona, porque a gente não sabe o que a pessoa vai fazer com a gente. Pois é. Eu também não dou. Porque desacreditamos uns dos outros já faz tempo. Na minha infância e adolescência, eu presenciei muita gente dava carona um para o outro. Na minha juventude para cá, acabou-se. É só para ilustrar como é que anda a nossa sociedade humana, né? Jesus disse que é do coração que nascem as más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, etc. Né? Porque deixamos de nos amar. É o que eu acredito, né? E é o que a palavra de Deus também nos ajuda a entender. Quando de fato nos amarmos em profundidade, né? Quer ir além da aparência. Não é porque anda assim, se veste assim, porque usa isso ou fez isso.
que não presta. Jesus esteve com possuídos, endemoniados, prostitutas, a pior classe de pecadores, por exemplo, Mateus, cobrador de impostos, Zaqueu, chefe dos publicanos, tomou refeição com ele na casa dele. Explorava o povo, como alguns governadores estão nos explorando, com impostos indevidos. Jesus esteve com eles. Por quê? Jesus se compactuava do seu pecado? Naturalmente que não. Estando na sua casa, os converteu e salvou. Aonde nós temos que estar? Nas cesareias do mundo, junto dos nossos familiares que estão perdidos, junto dos amigos e irmãos que se desencaminharam. Não é bisbilhotar, é levar o evangelho da vida. Isso é uma fé que se traduz em obras, comprometimento com o outro. Professemos nossa fé, irmãos.